Temos o prazer hoje de ter a presença aqui do Dr. Miguel Nicoleles, que é um dos principais cientistas brasileiros, um dos grandes nomes aí também da medicina, né? Reconhecido internacionalmente. Muito obrigado, Dr. Nicoleles, pela participação. É um grande prazer. Muito obrigado pelo convite. Nós agradecemos. Dr. Nicoleles, o senhor falou em julho, no final de julho, que quando ali tinham cerca de 90 mil pessoas mortas no Brasil pela Covid-19, que a tendência era, só viu o risco, né, na verdade, de dobrar esse número, né? Nós estamos muito perto disso, né? Já estamos com mais de 160 mil mortos no Brasil. O que poderia ter sido feito ali e não foi feito? Bom, eu acho que desde o começo, né, a tendência foi essa, né, da gente ter um número muito grande devido à falta de uma estratégia nacional clara, bem definida, que fosse comunicada à população desde fevereiro e que fosse acompanhada de medidas que são conhecidas no mundo todo para deter a verdadeira invasão, né, que o Brasil sofreu no começo de março pelos aeroportos internacionais, que ficaram abertos durante um mês, até o final de março, mesmo com os casos aparecendo em São Paulo e no Nordeste, né, rapidamente na região Norte. Então, nós tivemos uma série de erros de manejo graves, né, erros primários, que permitiram que não só o vírus entrasse pelo Brasil, pelos aeroportos internacionais, mas ele se interiorizasse rapidamente pelas rodovias brasileiras, né, que foram o principal conduíte de espalhamento da epidemia para o interior do Brasil. Então, se nós tivéssemos feito um lockdown nacional, fechado o espaço aéreo no começo de março, como a Grécia fez, por exemplo, e evitou a primeira onda totalmente, é um país pequeno, mas né, fez como o Vietnã também, e tivéssemos criado bloqueios sanitários nas rodovias brasileiras e controlado o tráfego de veículos particulares, mantendo o tráfego essencial, mas testando em massa, alertando a população, nós teríamos tido a chance de achatar a curva e evitar que nós tivéssemos aí com a perspectiva de terminar o ano com, como o senhor disse, próximo de 180 mil ou mais óbitos, né? Porque nós já estamos vendo sinais de uma subida de casos novamente, uma interrupção dessa tendência de queda, depois de um longo platô, o platô mais longo do mundo foi o brasileiro, né? E, então é isso, foram erros que aconteceram no começo e se propagaram, e em julho, apesar desse alerta, nada de monta foi feito a nível nacional, né? E agora, infelizmente, com a campanha eleitoral que nós alertamos não deveria ter ocorrido, essas eleições deveriam ter sido adiadas por questões sanitárias, nós temos a perspectiva, a triste perspectiva de ver uma explosão de casos, né? Eu espero estar errado, mas a perspectiva e os modelos mostram a grande possibilidade da gente ter, depois das eleições, no final do ano, com as festas também, né, natalinas, né? Nós não nos preparamos para isso também, não preparamos a população para a eventualidade de não ter festas natalinas. Basicamente, nós vamos ver isso aumentar e, infelizmente, essa previsão provavelmente vai se confirmar. Uhum. Agora, se medidas, né, de restrição, lockdown, por exemplo, tivessem sido adotadas no início da pandemia, quer dizer, há uma estimativa de quantas vidas poderiam ter sido preservadas? É difícil chegar nesse número, né, porque são muitas variáveis, mas eu posso dizer ao senhor que São Paulo, nas primeiras 3 semanas, a cidade de São Paulo, nas primeiras 3 semanas da pandemia, foi responsável por 85% do espalhamento de casos pelo Brasil, por ter o aeroporto internacional de maior porte do Brasil, né? Milhões de pessoas chegam por ano em Guarulhos, e por ser o maior hub rodoviário do país, os casos que chegaram em São Paulo semearam a cidade de São Paulo, mas também a área metropolitana também, mas também levaram casos para todo o Brasil. E a nossa análise matemática, que nós já submetemos para publicação, mostra que se você somar São Paulo, as primeiras 3 semanas, São Paulo foi o super spreader provavelmente mundial, o maior super spreader do mundo, provavelmente, naquele período. Mas aí, se nós somarmos mais 16 capitais brasileiras, nos primeiros 3 meses da pandemia, de março a junho, nós conseguimos explicar 98% dos casos do Brasil.
Então, você vê um número restrito de cidades, né? São as grandes capitais, as que têm aeroportos internacionais e as que são grandes hubs rodoviários, foram responsáveis por basicamente 100% do espalhamento de casos no país, né? Uhum, entendo. A Europa, né, está vivendo aí uma segunda onda, né? Depois de ter relaxado ali as medidas de circulação, enfim, agora esses casos aumentaram. O Brasil, nesses últimos dias, também tem havido uma queda, né, no número de mortes, segundo os dados divulgados. Você acredita que o Brasil também passará por uma segunda onda? Eu tenho quase certeza. É difícil dizer quando, né, o momento exato, mas veja o que aconteceu na Europa, né? Eles fizeram as coisas corretas, mas de repente eles começaram com a queda dos casos a liberar no verão, principalmente, que é um momento quase que sagrado para os europeus, né, para viajar, para fazer viagens dentro do país ou fora do país. Eles começaram a liberar e a reação foi em demasia. As pessoas começaram a fazer grandes festas, fazer grandes aglomerações, e o vírus ainda estava circulando. E levou mais ou menos 3 meses, mas o efeito está sendo visto agora e o número de casos em vários países já supera a primeira onda. Na Inglaterra está 4 vezes maior, a última vez que eu olhei. Na Espanha, na França, a Bélgica está entrando em colapso a qualquer momento. A própria Suíça, que tinha conseguido manejar, está tendo agora alertas. A Alemanha, que talvez tenha sido, junto com a Grécia, o país europeu que teve maior empenho, né, no manejo da pandemia, com um sucesso muito grande, está entrando numa situação muito crítica já. A ponto de hoje de manhã, as últimas notícias, o governo francês pedindo permissão à Alemanha para transferir pacientes franceses para a Alemanha, porque a perspectiva é que os hospitais franceses entrem em colapso, né, pela segunda vez. Então, eu acho que tudo leva a crer que nós teremos uma segunda onda, porque nós nunca tivemos um lockdown corretamente executado. Nós tivemos medidas estaduais, mas por exemplo, aqui em São Paulo, né, nunca houve um lockdown de verdade, que deveria ter sido feito. Eu falo isso há 8 meses, né, desde o início. Mas é muito provável que, por causa dessa abertura indiscriminada que houve no momento de pico, nós tenhamos nos meses do final do ano, depois da eleição, provavelmente, uma subida de casos e, infelizmente, uma subida de óbitos. E se nós mantivermos o espaço aéreo brasileiro aberto, que é outra idiosincrasia, porque a maior parte do mundo está com o espaço aéreo fechado, o Brasil e poucos outros países são exceções, nós vamos receber casos dos Estados Unidos e da Europa, com certeza. E vamos ter uma segunda semeadura, ou seja, nós vamos cometer o mesmo erro que nós cometemos na primeira fase. Então, uma das alternativas aí para diminuir o efeito dessa segunda onda seria, então, fechar os aeroportos? Eu acho que nós temos, como o boletim do Comitê Científico do Nordeste indicou, nós temos que montar operações em etapas, né? A primeira seria exigir que os passageiros que embarquem para o Brasil tenham um teste RT-PCR confirmando que eles são negativos, né, para o coronavírus. Se eles não tiverem esse teste e chegarem aqui por alguma razão, eles têm que fazer quarentena de 14 dias, tem que ter testagem disponível nos aeroportos, para as companhias aéreas testarem os pacientes que chegam sem comprovação, né, de estarem negativos. E, no limite, se nós começarmos a detectar a chegada de casos, pessoas infectadas, eu não vejo outra alternativa senão fechar o espaço aéreo brasileiro novamente, como, aliás, a Europa fechou, né? No momento crítico, né? E talvez a expectativa aqui na imprensa europeia é que eles fechem a qualquer momento o espaço aéreo da comunidade europeia, né? Então, isso talvez beneficie o Brasil indiretamente, né, se eles fizerem isso. A questão econômica acaba influenciando, impactando aí, né, nessa escalada da doença? Eu acho que, evidentemente, todos nós temos consciência dos danos econômicos causados por uma pandemia como essa. Isso aconteceu em 1918, isso aconteceu na história da humanidade, mas, evidentemente, hoje, com uma economia globalizada, os efeitos são muito mais dramáticos, né? E aqui no Brasil, e como nos Estados Unidos, onde eu moro, infelizmente, o manejo da pandemia se levou muito mais em consideração a questão econômica do que a questão sanitária, né? E as vidas humanas que poderiam ter sido preservadas foram colocadas em segundo plano com essa suposta dicotomia que é preciso salvar a economia. Só que sem gente não existe economia.
né? Então, você abre a economia e mata milhões de pessoas, e, infelizmente, não é uma receita de sucesso, né? Então, evidentemente, os países que optaram pelo inverso, de garantir a segurança sanitária e depois pensar na economia, ajudando a população, ajudando os negócios a sobreviverem, né? Porque isso é só uma questão muito clara, é só imprimir dinheiro, entendeu? Não existe muita dificuldade. Isso pode se fazer um grande acordo global. Os economistas precisam parar de pensar em termos clássicos, ortodoxos, sair da caixinha, porque esse é um momento diferente. Nós, cientistas, sabemos o que é pensar fora da caixinha e esquecer convenções que não podem funcionar no momento de guerra ou no momento de pandemia. Veja o que os Estados Unidos fez. Os Estados Unidos imprimiu trilhões de dólares para manter a sua economia, a sua população minimamente sustentadas, né? Então, esse é o nosso problema. A ortodoxia econômica está levando a humanidade a um precipício. E não, a pandemia é só um exemplo das fragilidades dos modelos de desenvolvimento e crescimento sem limite que são não sustentáveis, porque o planeta não aguenta um troço desse. Não existem recursos ilimitáveis e a pandemia basicamente mostra, né, a fragilidade desse modelo, porque ela só ocorreu devido ao fato que nós invadimos ecossistemas que nós nunca devíamos ter permitido serem invadidos e vírus que estavam muito adaptados lá, como o coronavírus, passando de mamíferos para mamíferos sem causar grande dano, de repente entraram em contato conosco e pularam para o homem. E uma vez que eles fazem isso, né, no mundo globalizado, em alguns dias o mundo inteiro é infectado por causa do fluxo aéreo, né, que é a grande diferença dessa pandemia para a pandemia de 1918, onde você só tinha basicamente fluxo naval entre países, né, distantes. Agora, no Brasil, né, a gente tem observado uma discussão política, né, em torno aí das vacinas, né? Queria ouvir a opinião do senhor sobre isso e o que isso pode dizer em relação ao andamento das vacinas, né? O que está de mais adiantado até agora? Evidentemente existe uma geopolítica da vacina nos bastidores do mundo todo, né? Existe uma disputa pela hegemonia de quem vai produzir, mas para o ponto de vista sanitário, para o meu ponto de vista, o ponto de vista de qualquer gestor público ou de qualquer sanitarista, a questão é obter a melhor vacina possível, a que seja mais segura e a que seja mais eficaz. E pode não ser só uma, pode ser que nós tenhamos várias, né? Ou nenhuma. Essas hipóteses todas estão na mesa. Então, a politização dessa questão das vacinas é outro grande erro da mentalidade, da cultura que foi instituída há séculos no planeta, da busca do lucro e da competição insana, mesmo em situações como essa, que começam a colocar o planeta em xeque, né? a nossa espécie em xeque. No momento que você passa a ter milhões de óbitos pelo mundo afora, você começa a ter uma preocupação numa outra escala, que deveria ser suficiente, do ponto de vista racional, para remover os empecilhos do modelo, né, típico que nós vivemos, né, de competição entre empresas, entre países, de brigas comerciais, e se colocar como prioridade a salvação do planeta e da espécie, né? Então, a questão da vacina é como eu disse outro dia, é que nem uma corrida de cavalo. As pessoas sem racionalidade acham que vão achar um cavalo aleatório que vai ganhar a corrida e apostam tudo nela. E geralmente perdem tudo. Eu, se fosse num hipódromo, nunca fui na minha vida, mas se eu fosse e tivesse uma corrida com 10 cavalos que são, né, muito bem treinados, eu apostaria um pouco em cada um, porque eu teria certeza de ganhar. E nesse momento, numa pandemia como essa, nós não podemos ter a certeza de perder, que é um risco que nós não podemos correr, né? Então, a minha recomendação tem sido, existem um número X, 5, 6 vacinas que têm chance de chegar no final do páreo aí, né, cruzar a linha de chegada, e eu apostaria em todas elas. Dividiria o meu risco e dividiria a minha aposta, reduziria o meu risco, né? Porque certamente se uma delas der certo, eu estou lá, eu tenho a possibilidade de usá-la, e também, mas também reduziria a chance de jogar tudo que tenho numa única aposta e perder tudo, né? Então, na minha opinião, a politização da vacina é um erro gravíssimo.
estratégico, racional, humanista, né? Nós estamos vendo isso acontecer nos Estados Unidos, aqui no Brasil, mas o Brasil errou tanto que não é muita novidade, né? Nós temos eu não sei há quantos meses nós não temos uma posição oficial do Ministério da Saúde numa conferência de imprensa, né? O ministro, se eu não me engano, está internado ainda, né? Espero que ele melhore, desejo melhoras a ele, mas infelizmente nós não temos uma gestão condizente com a gravidade da situação. Uhum. O senhor acredita que no primeiro semestre do ano que vem a gente já tem aí alguma vacina? Eu acho que o nosso comitê foi o primeiro a dizer que não haveria chance de ter uma vacina em 2020, né? O senhor deve lembrar que vários gestores começaram a dizer aqui no Brasil, não, novembro, e era completamente impossível, né? É só conhecer um pouco do processo de como a vacina é desenvolvida e se ter a memória. Eu não sou especialista, mas converso com especialistas e estudei um pouco. A, a vacina mais rápida desenvolvida até hoje, efetiva, levou 4 anos para ser desenvolvida. Então, se nós tivermos uma vacina em março do ano que vem, nós teremos desenvolvido uma vacina em tempo recorde já 4 vezes mais rápido, né? Então, eu acredito que as melhores possibilidades são, sim, no primeiro semestre, só que existem questões logísticas muito grandes, né? Desde fabricar o número de doses suficiente, na ordem de bilhões de doses de uma vacina efetiva, como, né, ter vidro suficiente para fazer ampola, ter transporte para transportar, criar a logística de vacinação, que o Brasil tem prática nisso, mas nós estamos tão desorganizados hoje que eu até temo por esse grau de dificuldade, entendeu? Mas eu acho que o alvo, nesse momento, é o primeiro semestre de 2021, mas sem uma data clara ainda, né? Principalmente para nós, aqui no Brasil, que nos tornamos um país periférico nesse momento, né? Com todos os desmandos da diplomacia brasileira, nós nos tornamos um país com difícil acesso ao que é desenvolvido em termos de ponta, né? Porque os países não querem lidar com o Brasil. Então, a gente espera que a Organização Mundial da Saúde seja um intermediário aí que ajude o Brasil nessas negociações, né? Porque o Brasil, infelizmente, hoje em dia tem uma imagem muito negativa no mundo. Política externa do Brasil, então, pode comprometer, digamos, a chegada da sem vacina? dúvida, sem dúvida. Eu lido com o mundo, por todo mundo, e eu vejo que a imagem do Brasil teve uma queda assustadora, né, no mundo. Então, né, sou brasileiro, eu tento defender o Brasil em todos os fóruns que eu participo, né, há 30 anos que eu participo de fóruns internacionais, mas infelizmente hoje em dia está difícil. O presidente Jair Bolsonaro falou na semana passada que para ele deveria se investir mais na cura do que na vacina da Covid-19. Como é que você vê esse tipo de declaração? Bom, 100% da comunidade científica mundial discorda dessa, né? A vasta maioria da comunidade científica internacional que é especializada na área se manifestou que a vacina é a grande arma nesse momento, né, a ser desenvolvida, e a grande esperança do mundo, né? Não existe nenhuma cura potencial anunciada ou testada ou que a gente possa se basear. Não existe nenhuma droga miraculosa nesse instante que mate o vírus, derrube o vírus, ou um antiviral mágico, né? Então, a vacina passa a ser a grande esperança, e eu acho que eu converso com especialistas do mundo inteiro na área e nenhum deles jamais manifestou nenhuma opção outra que não fosse a vacina, né? Você acha Até que agora, né? certo? Você acha que o SUS, como é que o senhor avalia, né, o SUS, né, no enfrentamento aí dessa crise, dessa pandemia? O SUS era o grande trunfo brasileiro antes da pandemia começar. Internacionalmente, todo mundo dizia que o Brasil poderia se sair muito bem, porque o SUS é reconhecido como um dos grandes sistemas públicos de saúde do mundo, né? Não só pelo volume, né, pelo número de profissionais, pela capilarização, pela distribuição do sistema por todo o país, um país gigantesco como o nosso. E o SUS fez o seu papel, mesmo tendo sido
limitado em termos de recursos, né? Nos últimos anos, o SUS perdeu quase 10% dos seus recursos, a ordem de 22 bilhões, mas o SUS foi uma das barreiras que impediu que a tragédia no Brasil fosse maior. Então, se qualquer coisa, o SUS deveria ter recebido um grande aporte extra, né, de recursos e vai precisar disso agora, na segunda onda. Né? Então, o SUS eu continuo achando que é um bem da sociedade brasileira enorme, é uma joia do Estado brasileiro, e ele teve um papel decisivo. Né? Mesmo eu lia na imprensa internacional como os sistemas públicos ingleses, belga, francês, basicamente chegaram no limite do colapso, né? E o SUS aqui se manteve. Algumas cidades, algumas capitais entraram em colapso, mas o país como um todo sobreviveu, né, a essa onda com graves perdas. Mas se não fosse o SUS, veja só os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos não tem um sistema público-privado, um sistema público de saúde como o nosso, é todo privado. E o grau de mortalidade né, ocorreu nos Estados Unidos foi um choque para os americanos. Os americanos ainda estão num total choque psicológico de ter perdido né, quase 250.000 de pessoas nessa primeira onda, e os números estão explodindo de novo. Né? Eles cruzaram a marca de 100 mil casos diários, mantendo uma média próxima de 1.000 óbitos, e porque não tem um sistema público como o Canadá, por exemplo. Basta comparar o Canadá com os Estados Unidos, são países vizinhos, né? Culturas muito parecidas. E você vê a diferença. Né? A diferença é gritante. Então, o SUS foi um grande herói brasileiro, né? Mas ele segue não sendo prestigiado na medida que deveria ser, e um dos grandes elementos do SUS que não foi usado no seu limite foi a saúde da família, né? Que no nosso caso, no Nordeste, foi levada como uma estratégia vital de combate ao coronavírus, né? Através da nossa proposta de criação das brigadas emergenciais de saúde, que são grupos de médicos e profissionais da saúde da família que vão de encontro ao vírus, né, nas casas das pessoas, nos lugares de trabalho, em busca de pessoas que estão infectadas e ainda não foram detectadas. E nos estados onde isso foi adotado, essa estratégia, como no Piauí, o efeito foi extremamente positivo. Né? Se encontraram milhares de casos, dezenas de milhares de casos que não estavam nas estatísticas, né? E que foram encontrados somente porque essa busca ativa, como é chamada no Piauí, foi realizada. Né? Professor, encerrando aqui a nossa conversa, né? O senhor acredita que a gente possa ainda chegar ao final do ano que vem, ainda no meio dessa pandemia? Perdão, falhou o som aqui, eu não ouvi. Sim. O senhor acredita que a gente ainda possa chegar ao final do ano que vem, ainda no meio dessa pandemia? Ao final do ano que vem, eu não tenho dados para te dizer. Eu acho que o primeiro semestre de 2021 ainda vai ser bem complicado. Né? Eu acredito que se a gente não tomar medidas para barrar essa eventual segunda onda, porque a pessoa fala, não, mas não terminou a primeira onda. Não terminou, mas a gente não está olhando no presente, a gente está olhando semanas e meses no futuro para fazer essas previsões. Né? Então, se eventualmente nós tivermos uma segunda onda lá na Europa, a perspectiva do primeiro semestre de 2021 estar comprometido com a pandemia é muito real. A partir daí, eu não tenho nenhum dado que eu possa lhe dar confiável. Né? Eu não tenho nenhuma previsão que eu poderia fazer com o pé no chão, né? Com sustentação. Mas, como a gente diz aqui, o verão brasileiro vai ser muito difícil, eu acredito, e logo depois o outono ainda pode estar comprometido. E a questão é o inverno de 2021. Como nós vamos chegar no inverno de 2021, onde tradicionalmente existe uma confluência de doenças respiratórias, dengue e outras patologias que normalmente ocorrem simultaneamente, né? Então, esse é o grande mistério nesse momento para mim. Seria o caso de adotar o lockdown?
Bom, eu acho que num certo momento, quando nós tivemos, se nós tivermos a explosão que a Europa está tendo, não há como, e não tiver a vacina ainda, eu não vejo como escapar disso, né? Uhum. Só que daí teria que ser feito de uma maneira organizada, né? Não é só Uhum. lockdown, você tem que fazer uma série de medidas em paralelo com as rodovias, né? Agora que nós mapeamos quais são as rodovias federais, as 26 rodovias federais que mais contribuíram para o espalhamento de casos no Brasil, existe toda uma sorte de medidas que poderiam ser tomadas com método, né? Uhum. E o que teoricamente nos permitiria responder à segunda onda melhor do que da primeira, melhor do que a primeira. Mas o problema é a disposição política, né, para que essas medidas fossem implementadas da maneira correta, a começar dos aeroportos Uhum. internacionais brasileiros, né? Perfeito. Doutor Miguel Nicoleles, muitíssimo obrigado aí pela entrevista. Um prazer falar com o senhor. Eu que agradeço, muito obrigado e boa sorte aí.